Olá, boa noite. Acertando aqui os ajustes técnicos para ver se a gente consegue iniciar a noite de hoje, mas já pensando aí numa noite de muito conhecimento. Vou convidar aqui a Patrícia, que vai ser a nossa convidada de hoje. Patrícia Lara, psicóloga, para que a gente consiga hoje fazer uma noite aí bem agradável, trocar bastante conhecimento, para que a gente consiga aí fazer uma troca também. Eu sempre gosto de falar nas trocas, a gente sempre troca conhecimentos e aprendemos muito uns com os outros. Então essa vai ser a nossa grande missão aí de hoje, ter aí esse momento de interação, esse momento de mesmo compartilhar. Já tô vendo o pessoal entrando, né? Deixa eu só chamar a Patrícia, que ela vai nos ajudar aqui na noite de hoje, falando sobre reinventar os afetos. Estão preparados para falar de afeto, afetividade, né? O que nos movimenta aí neste momento de pandemia. Então vai ser a nossa questão aí de uma hora e pouco de conversa, para que a gente consiga trocar aí bastante questões. Estou esperando a Patrícia aqui. Como que eu faço para chamar a Patrícia para convidar ela para falar com a gente aqui também? E aí, gente, noite fria, né? Um friozinho chegou, dá uma preguicinha, né? Nesse friozinho, lembra um pouquinho do chocolate quente, a festa julina e junina que não teve este ano, né? Esse ano a gente tá em isolamento, aí a gente não conseguiu comemorar, mas assim que tudo isso passar, a gente vai estar curtindo esse frio, festejando aí um pouquinho, né, dessa festa junina. A Aline, um beijo, Aline, seja bem-vinda. A Aline chegou, aí uma galerinha aí, estamos com 12 pessoas, Rafael, César... Muito bem, Josenildo, Gil, meu cunhado, tamo junto, cunhado. Muito bom encontrá-los por aqui para este bate-papo. Carol, vamos lá ver se a gente consegue colocar a Patrícia aqui para ela compartilhar a tela comigo. Vamos lá. Patrícia Lara, a nossa convidada de hoje. Patrícia, psicóloga, bastante experiente na área, trabalha com crianças, né, adultos. Kathleen, sua linda, gostosa, que bom estar aqui. Olha, a Aline tá falando que um caldo verde, verdade, um caldo verde para espantar este friozinho. E aí, estão preparados para bater um papo, falar um pouquinho sobre afetos, né? O que é o afeto para vocês? Afetividade? O que vocês acham aí que é afeto? Tô aqui pensando, a gente sempre fala. Fernanda, minha irmã, tá aí também. Fernanda matando a saudade de Naldo. Muito bem, gente. Sejam aí especialmente bem-vindos à noite de hoje. Vitória, olha só, Vitória. Foi minha aluna, que bom revê-la. Feliz por você estar aqui. Agora só estamos aguardando aí a Patrícia para a gente conseguir compartilhar a minha tela com ela, que vai ser a psicóloga que vai fazer essa live comigo. Patrícia. Vamos lá, vamos ver se a Patrícia consegue entrar. Bom, gente, afeto é carinho, olha aí a Fernanda dizendo. Vamos começar então nosso bate-papo enquanto a Patrícia tá aí. Patrícia, oi, vamos ver o que eu faço para te pôr aqui para falar com a gente também. Vamos ver, Patrícia, como que eu te chamo para participar comigo?
Vou pedir ajuda técnica aqui, porque para me ajudar. Afeto está relacionado com os nossos sentimentos. Olha só. A Patrícia, cadê? Patrícia Lara. Vamos ver se a gente consegue convidar ela. Aqui, não. Não vai. Só vai até lá em cima. Gente, a questão da tecnologia é maravilhosa, né? Eu e o Jefferson treinamos, fizemos um simulado juntos e deu certo. Agora eu não estou conseguindo colocar a minha amiga Patrícia para dividir a tela comigo. A gente está aqui inovando no Facebook, porque na verdade nós sempre fazíamos pelo Instagram. Hoje resolvemos inovar um pouquinho, mas ainda assim com uma certa dificuldade para colocar. Bom, aspectos, os afetos, né? A gente está falando de uma forma de carinho. Ó, a Fernanda está dizendo que a Patrícia precisa pedir para adicionar. Tem um bonequinho embaixo, a Fernanda já está dando as dicas aí. Diz que ela que teria que pedir para entrar. Você clica aqui e adicionar. Mas a Patrícia caiu. Vamos ver se a Patrícia volta, a gente adiciona ela. O Jefferson aqui, meu assistente para assuntos especiais. Sempre antenado na tecnologia, porque olha, eu mais ou menos aqui na tecnologia, mas tá bom. Vamos esperar a Patrícia entrar, mas antes dela entrar, vamos continuar aí o nosso questão de carinho, né? Josafá, boa noite. Ieda, boa noite. Então, o pessoal tá aqui dizendo que tem uma caixinha verde, mas a da Patrícia ainda não apareceu para mim. Vamos esperar ela entrar. Bom, o Jefferson inclui as pessoas da live. Muito bem. Então, vamos voltar para o afeto. Se sentir, né? A Aline colocou aqui que afeto está relacionado com os nossos sentimentos. Então, o que a gente sente. Boa. E a Fernanda colocou carinho. Quem mais, gente? O que vocês podem me dizer sobre o afeto? O que vocês acham que essa palavra aí está querendo nos dizer? A Elisângela está aqui. Seja bem-vinda, Elisângela. Falar um pouquinho sobre afeto com vocês essa noite foi um super desafio, né? Só para contextualizar um pouquinho da nossa ideia de falar sobre esse tema, né? Então, como veio a pandemia, a gente foi percebendo que as pessoas ficaram mais receiosas em relação à forma os afetos, da afetividade. A gente não podia chegar próximo, e a gente sempre relacionava muito afeto com carinho, com contato. Então, de alguma maneira, a pandemia... Camila está aqui com a gente, seja bem-vinda, Cá. Então, a gente está aqui se arrumando também, a Patrícia ainda não chegou, mas seja bem-vinda, Camila. Então, o que eu fui percebendo nas pessoas em relação aos afetos, né? Com a pandemia, mudou um pouquinho a forma da gente compartilhar esse afeto, dividir esse afeto. Vou dar alguns exemplos aí clássicos. Não sei se alguém já sentiu isso aí. Quando foi pegar o elevador para entrar, tinha alguém, aí ficou receoso, com medo de entrar e a pessoa de alguma forma não se sentir à vontade, essa questão de se proteger o outro. Uma outra coisa que também me chamou a atenção nesse tempo de pandemia é a dificuldade da gente não poder abraçar, né? Então a gente não consegue abraçar por conta do isolamento social, é claro, não porque a gente não quer demonstrar carinho, mas olhar para as pessoas que a gente ama sem conseguir abraçar, sem conseguir demonstrar uma relação mais afetiva, isso trouxe para a gente um certo desconforto. Então, pensando sobre os afetos, essa questão de como demonstrar afeto, afetividade, eu conversando com a Patrícia, a gente resolveu marcar aí esse bate-papo para entender um pouquinho mais de onde vêm os afetos, como que isso se inicia, o que de verdade significa a palavra afeto, se é só mesmo amor, carinho, ou se tem mais coisas aí. Então, a ideia hoje é da gente ir lá, da origem da palavra afeto até
transcorrer um pouquinho sobre os aspectos psicológicos e filosóficos. Então, eu trouxe aí alguns autores, a Patrícia também, a gente vai falar um pouquinho sobre Vallon, um autor conhecido da psicologia, o Winnicott, e também um filósofo que, pesquisando, eu descobri, fiquei super empolgada aí com a questão da filosofia que ele traz para a gente sobre a determinação de afeto. Então, teve uma mudança aí, foi muito interessante. A Ieda está dizendo aí que nessa pandemia não divide o elevador, né? Segurança para todos, é isso mesmo. A gente sabe que é segurança para todos, mas mesmo assim dá uma dorzinha no coração, né? Dizendo... Ai, meu Deus, eu estou rejeitando alguém? Será que eu estou sendo preconceituoso? Então, esses pensamentos acabam vindo na nossa mente e a gente fica sem saber como agir, né? Então, a ideia foi isso. Isa, seja bem-vinda. A Aline colocou aí que não poder abraçar a pessoa que está com saudade chega a dói. Nossa, a gente, né, tem que ver bastante essa questão de não conseguir abraçar. A gente sofre muito e até a gente reinventar, até o tema da nossa live, né, reinventando o afeto, a gente conseguir chegar nesse ponto é bem complexo. A Cris está dizendo que o afeto está relacionado entre as relações, entre o carinho, entre as pessoas. Sim, também. Vamos desmistificar logo o que significa afeto. Enquanto a Patrícia não vem aí, eu vou dando esse início, essa introdução para vocês. Então, olha só, eu fui lá procurar a origem da palavra afeto. Então, vem... A Isa está falando que o afeto, né, abraços fazem muita falta neste momento. Exatamente. Tudo que a gente mais queria era abraçar alguém e dizer assim, tamo junto, né? Dói mesmo, é complexo essa negar esse abraço, esse beijo, mas a gente sabe que é o melhor, que é o que é recomendado, né? Enfim, principalmente as pessoas muito sociáveis, exatamente. Tem pessoas, Camila, que são do toque, a gente chama das sinestésicas, né? Do toque, do abraço, do beijo. E aí tem pessoas que já não são tanto do contato, né? Então, quando a pessoa já está acostumada a não ter tanto contato, ela vai... né? Ela não vai sentir tanto. Agora, aquela pessoa que é mais do contato, que gosta de abraçar, gosta de beijar, essa pessoa com certeza tem mais dificuldade aí em relação ao demonstrações, né, de afeto. Mas eu vou trazer para vocês, então, a origem da palavra afeto. Então, primeiro que vem do latim, que chama affectum afficere, que diz... produzir uma impressão. Olha só, produzir uma impressão é a palavra do latim affectum. O Jefferson está vindo aqui para dar uma assistência, para ver se a gente consegue achar a Patrícia e ela entrar aqui na nossa live. Então, já estamos desmistificando um conteúdo aí que afeto, né, vem do latim, que quer dizer produzir uma impressão, né? E aí, afecto, do affectus, também está dizendo... Acho que agora a Patrícia vai entrar. Vamos lá, vamos torcer aqui, adicionando a Patrícia, que ela entre aqui com a gente, pra gente... Ai, chegou, Patrícia! Uhul! Tá ouvindo, Pati? Tô ouvindo, eu já estava ouvindo, pera lá. Já estava me ouvindo? Eu estava procurando como entrar. Aí eu pedi ajuda dos universitários, ok. Isso. A gente tem uma piadinha interna, a gente fala assim, ok, Jefferson. Tá? E aí eu deslizei a tela para a esquerda e aparece um... Gente, essas tecnologias, elas são fantásticas, elas são autodidatas. Maravilhosas. Conversam com a gente, deu tudo certo, vamos lá. Ai, que bom. Pati, então a gente está falando aqui estava contando para eles, né? Primeiro a gente começou aí da origem da palavra afeto. Então o verbo, né, do afetar quer dizer, né, affectus no latim, que é tocar, comover o espírito. Olha que definição, hein? Comover o espírito, né? Por extensão, unir
fixar. Então, a afetividade é derivada da palavra afeto, que é uma demonstração de sentimentos e emoções. Então, o afeto não está só relacionado ao amor, o carinho, né, Paty? O afeto é o que nos afeta. Então, tanto nós afetamos o outro, quanto o outro nos afeta, né, Paty? Oi, opa. Então, tá ouvindo aí? Tô ouvindo, Tudo te certo? ouvindo, tá tranquilo. Então, e aí a gente fala, né, da afetividade é onde o sujeito se fixa, né? Onde o sujeito se liga. Então, a afetividade, afeto, vai além dessa questão que a gente está acostumado, que é amor, carinho, né? É como eu vou ser afetado e como as pessoas me afetam e como eu vou afetar as pessoas. E aí a gente vai desdobrar isso, né, Paty? Falei que a gente vai trazer que é uma Valon, troca. o Winnicott, como autor, Pichon a gente vai falar. E o Pichon, Spinoza. que fala da teoria do vínculo, né? Para a gente tentar entender como que a gente vai se reinventar. Quer dizer, eu e a Ângela, a gente pensou em encontrar alguns autores aí da psicologia e de ciências afins, né? A gente abraça a filosofia também, né? A própria educação, né? E aí, para falar de como a gente vai tentar, né? A gente, eu digo, eu, a Ângela e todo mundo que vai ter que se reinventar para construir novos afetos ou novas formas de afeto depois da pandemia, né? Na verdade, eu nem digo depois da pandemia, né? Porque me parece aí que a ciência está mostrando para gente que a gente vai ter que conviver um período, né, de incertezas, inclusive, porque não tem começo. A gente só sabe o começo, mas tem o durante, que é o que a gente está vivendo, né, Ângela? Que é desgastante, inclusive, só que a gente ainda não está vendo o fim, né? Então, acho que é uma ainda é incerto, humana, né? Tem muitas incertezas. Então, a gente vai ter que se acostumar, né? E aí, para isso, o ser humano tem uma capacidade bem bacana de se adaptar, né? A gente consegue se adaptar às novas coisas do ambiente. Isso é muito bom. Então, vamos tentar conversar disso. E o pessoal pode fazer pergunta, né, Ângela? Faz pergunta aí que a gente tenta pode fazer responder. pergunta, a gente responde, também está na nossa conseguir, né? Sim. Ver todo mundo. Só estou tentando arrumar uma posição para minha câmera aqui, para ela ficar bem certinha. Estamos fazendo aquele famoso jeitinho brasileiro, sabe? Todo mundo está me ouvindo bem? Ui, ai. Estão ouvindo, estão vendo bem. Aí, ó, tá vendo? Ao vivo tem dessas coisas, né, Paty? Por isso que é legal, né? Não. A gente faz, a gente mostra. É tudo verdade. Isso. Só verdades, eu só trago verdades, né, Paty? É, tudo verdade, vamos lá. Muito bem. Ô, Paty, deixa eu contar aqui, quero ler para vocês uma reflexão. A Célia Romano mandou uma figurinha rindo aí da gente, ó. Célia, aqui é... Pode rir, Célia, é isso mesmo. Pode tudo verdade. rir, tudo verdade. Fala do Spinoza. Gente, até conseguir acertar o momento, tá cortando. Você tá cortando meu rosto, Paty? Não, tá tranquilo, a gente tá meio a meio na Você tá vendo meu rosto? Sim, tá seu rosto, tá, é porque azul, eu não tô me vendo. Como eu não tô me vendo direito, tô achando que tá cortando. Não tá não. A gente tá a tela divididinha, a imagem tá boa. Acho que a minha imagem tá um pouco escura, mas não tem problema. Vamos seguir. Vamos seguindo. Então, eu quero ler uma reflexão antes da gente começar a entrar nos conceitos que o Spinoza traz pra gente, que é o filósofo, vou falar sobre ele, que eu achei super interessante, mandei até pra Paty hoje, né, Paty? E o Spinoza tá com o Winnicott, viu? As teorias são bem semelhantes. Isso, exatamente. O Winnicott acabou aproveitando bastante coisa da teoria dele, né? Isso. Faz a gente pensar que nada se cria, tudo se copia, né? Então, por isso que a gente não pode ter ciências concorrentes. Elas são complementares, essa é a questão. Exatamente. Não é porque é de uma corrente ou de outra, né? Que não tem, que a gente invalida os conhecimentos, né? E é legal que a psicologia ela dá uma volta na filosofia. É muito legal essa também transição com as áreas. E, na verdade, uma acaba complementando a outra. E às vezes tem visões diferentes de determinado fenômeno. E tá tudo certo, né, Paty? Tá tudo certo. Não temos problema em relação a isso. A psicologia também abraça
muitas áreas e muitos campos. E então, gente, Spinoza, ele dizia... Não é apenas, quando ele falava de afetividade, não é apenas uma questão de música, mas de maneira de viver. É pela velocidade e lentidão que a gente desliza entre as coisas, que a gente se conjuga com outra coisa. A gente nunca começa, nunca se recomeça tudo novamente. A gente desliza por entre, se introduz no meio, abraça-se ou impõe ritmos. Olha que profundo. Filosofia é filosofia, né, gente? Eu brinquei que ainda vou fazer filosofia, hein? Daqui a uns anos aí, ainda então, vou fazer filosofia. Né, a filosofia, até onde a gente aprendeu, é a mãe da psicologia, né? Uhum. Né? Se a gente tem o pai como Freud, a gente tem a filosofia como mãe. Olha que como grande, mãe. Né? Nossa, amei isso, hein? Não é? Muito bem. Então a gente pensa, né, o que a gente está passando hoje, olha só, a lentidão, a velocidade, como que a gente está escorrendo entre essas etapas, né? Paty, pós-pandemia, a gente vai deslizar, mas ainda estamos na pandemia, então nós escorregamos pelas situações, né? Não é um recomeço. As pessoas falam muito de recomeço, né? Na verdade, é algo contínuo e que a gente vai atravessando, né? Sim, a gente está bem. Eu penso que a gente está bem na transição mesmo, no meio, né? Quando você conversa com alguém que está, de repente, fora do nosso país, ou vivendo, eles já estão tentando, já estão passando para a segunda, eles chamam de segunda onda, né? E às vezes os noticiários também estão falando isso, né? Do Covid, da situação do contágio. Os comércios reabrindo, isso, né? Na segunda onda, assim, o segundo momento dessa situação de pandemia. Eu gosto muito de pensar na ciência para nós, né, que somos das áreas sociais ou da educação, sei lá, como suporte para a gente entender coisas que vão acontecer futuramente, até para se planejar, né? Então a gente vai ter que conviver com esse período de pandemia talvez um pouquinho mais do que a gente gostaria e que a gente esperava, né? E por isso que é bom a gente pensar em reinventar os nossos afetos, porque a gente, né, como o Spinoza disse aí, a gente vai deslizar, né? Mas deslizar, pensa assim no sentido da palavra, olha que legal se a gente pensar em programação neurolinguística, né? Desliza, gente. Uma coisa que desliza é uma coisa leve, né? É uma coisa... Pensa assim, quando a gente vai deslizar, o que está deslizando? Pode ser várias coisas ao mesmo tempo, uma única coisa, né? Uma coisa transitória, algo com movimento, algo sem forma. Aí o psicólogo viaja aqui, né? Vocês sabem que o psicólogo adora uma todo ideia. Simbolismo. Então, toda uma simbolismo, simbologia. né? Então, uma dá fluidez, né? Quando a gente fala do deslizar, eu penso na fluidez, né? Sim. É fluido, passa. E aí, cada etapa, uma forma de deslizar, né? A gente nunca vai deslizar da mesma maneira, inclusive, né? Sim. Em cada etapa, em cada situação, vai ser uma forma de deslizar. Diferente. E eu acho que esse deslizar que o Spinoza está dizendo aí, essa nova forma, dá para a gente entender também que a partir do momento que a gente desliza e nunca desliza igual, né? Porque cada dia é um dia, como aquela situação da gente entrar no rio, né? Aquele rio, aquela água nunca mais vai ser a mesma, a gente nunca vai ser a mesma quando entra no rio. É para a gente ver que a gente, talvez, todo dia que a gente está deslizando, a gente está aprendendo algo, né? Ó, eu e você acabaram de aprender a fazer live no Face, quer dizer, a gente acha que aprendeu, né, Ângela? A gente acha que aprendeu, né, mas enfim, vamos a gente ver na deslizou, segunda pra ver. Então, deslizamos até conseguir aí fazer, né, essa entrada com as tecnologias. Então, acho que esse deslizar do Spinoza também gera aprendizado. Eu penso que tudo isso que a gente está vivendo, né, talvez isso até seja uma defesa, né, minha, e eu sou muito criticada às vezes pelos meus colegas, dizendo, você e seu mundo de Poliana, mas eu sempre acho que as coisas acontecem para a gente poder se movimentar, né, e deslizar, vai aprendendo, tropeçou aqui, levanta, né. Eu gosto daquela música do Titãs que fala assim, é caminhando que se faz o caminho, né, porque se a gente ficar parado não vai conseguir construir nada. Né? E essa pandemia, essa situação do Covid, ela trouxe isso para a gente também, né? A incerteza, o medo, né? A falta do afeto, como faz falta, né? Nossa. Faz falta um abraço,
faz falta um cheiro, né? Faz falta aquele olhar profundo, faz falta. E assim, nós mamíferos, a gente ainda tem essa questão do contato, né? A gente quer estar perto. É muito bacana isso que a gente está usando aqui. Eu consigo ver a Ângela me vê, a gente está Sabe conversando. que temos Mas aí 26 pessoas nos ouvindo, né, pois é, Paty? olha que legal, né? Tem gente interessada no que a gente está falando, quer compartilhar com a gente, porque eles estão fazendo perguntas, isso é bem bacana. Isso aqui é uma maneira também de usar esse deslizar para fazer afeto, né? Eu comecei a fazer as lives justamente por isso, comecei a sentir falta de conversar com as pessoas, né? E eu fui convidada por uma professora, né? Já contei isso em outras vezes. A professora me convidou, eu falei assim, nossa, mas eu não quero ficar aparecendo no vídeo. Ai, mas eu não quero isso. A Ai, mas eu não quero. resistência. Então, aí foi super bacana, ó. Deslizei, aceitei o convite, deslizei. Agora E não agora eu tô desagarra aqui. mais, né? Tá agarrada. Não é? E fazendo um Verdade. gancho com o que você falou do Spinoza e o Winnicott, né? Ele americano e tal, né? O Winnicott ele era pediatra, né? A formação do Winnicott, a primeira, a principal, né? Depois que ele foi se interessar pela psicanálise, porque ele observava muito a mãe, a criança, o bebê e a mamãe, toda aquela situação. E eu acho que também ele tem essa sensibilidade de olhar para a mãe, figura materna, como alguém dotada assim de afeto, afeto intenso, né? Porque para todo mundo que é mãe, a gente sabe o quanto é intenso um filho, né? O nosso narcisismo vem todo ali, né? Bastante. E é muito gratificante, né? A gente aprende demais. Eu acho que, e eu estou dizendo filho, gestação orgânica, útero e gestação do coração, né? Eu não vejo Sim, é bom diferença, né? Elas ressaltar, são, né? é bom ressaltar, porque quando eu penso em filho, eu penso todo tipo de filho, todo tipo de afeto. É aquela história mesmo, toda forma de amor vale a pena, né? Então, Uhum. o Winnicott, ele percebia muito isso, né? Como tem alguns relatos dele que ele comenta que isso está em livros, tá, gente? É que eu não sei, eu não tenho toda a obra do Winnicott, né? Eu sou uma mera psicóloga, não dá para ter tudo, porque é tudo da Arquimedes e os livros são caros, né? Não dá. Mas tem uma obra dele que ele conta assim alguns relatos da fala dele com as mães em consulta, né? E é contemporâneo, o Winnicott é década de 70, né? Tá atuante, né? E aí ele menciona assim que a mãe traz a criança para consulta, traz o bebê doente, vamos pensar assim. Uma mãe que sai do trabalho, pede saída do trabalho, eu fico aqui, isso não está na obra, tá, gente? Mas assim, eu lendo, eu já vou deslizar como Spinoza e pensar isso, já vou criar aqui, ficar criando na mente tagarela. Aí ele menciona que a mãe pediu saída do trabalho, trouxe a criança ao médico. A criança está bem resfriada, mas, né, em alguma situação assim de garganta, alguma coisa do tipo. E o que ele faz? Ele medica, faz o exame, medica, né? E aí ele diz para a mãe, fica com ele porque ele vai melhorar. Olha que coisa. Então ele entende que além de ele dar a medicação, é importante a ciência médica, ele não está descaracterizando a importância dele como profissional na medicina. Ele medica porque tem uma situação de uma bactéria, alguma coisa ali, orgânico, só que também ele dá um atestado para aquela mãe passar aquele dia com a criança. Né? E ele explica depois que esse momento, né, você pode ver, quando a gente lembra dos nossos filhinhos, eles têm essa situação, né, de ficar adoecidos quando estão sem a gente, e quando estão com a gente parece que não tem nada, a febre abaixa, né, fica tudo fofo, né? Ô, Porque o Paty, bebê, falando ele pensa, assim, pode eu, falar. eu lembrei de uma situação que eu vi com a minha filha, né? Aí, Carol, tá vendo? bronquiteira, né? Vivia É. internada no hospital, enfim, né? E aí ela ficava muito ansiosa quando ia para o hospital. A saturação baixava, ela tinha que internar na UTI. E aí ela ouvindo nossas Olha, conversas de adulto, tal, então ela viu que no Estatuto da Criança e do Adolescente diz que a mãe tem que acompanhar o filho. Aí ela internando na UTI, ela trucou a médica. Como minha mãe não vai ficar comigo? Não adianta eu ficar aqui sozinha, porque eu não vou melhorar. Eu preciso da minha mãe ao meu lado para eu sair rápido tá dessa UTI. vendo? A sua E filha aí ela tá falou, mais é meu empoderada direito. ainda. Eu olhei Ela é assim para pós ela, o Winnicott, tá pequena. vendo?
menina pequena, Sim. ela devia ter uns 10, 9 anos, assim, É, achei muito interessante. E é isso mesmo. de Sim. fato, quando a gente estava com ela lá, Uhum. poucas horas depois, Carol já estava no quarto. Então, Sim. para comprovar o quanto que o É Winnicott estava isso, sim. certo, né, nessa Estava certo. E colocação. aí, a partir dessa situação, assim, tem outros relatos dele, e ele sempre considera essa mãe, né, a ligação mamãe-bebê e essa mãe como uma especialista da criança. E a mãe é especialista do seu filho. É uma frase que eu sempre uso na clínica, porque as mães, quando me procuram, estão muito frágeis, com muitas dúvidas, né, achando que estão errando, que não são boas mães, né, ou tem a situação do castigo, vem com várias fantasias, vamos dizer assim. Então, a primeira coisa que eu falo é isso, né? Assim, e eu falo isso porque realmente eu acredito nessa teoria do Winnicott, que a mãe ela é uma especialista daquela criança, você é especialista do seu filho. Sei lá, como chama a sua filha? Carol. Carol. Então, você é uma especialista de Carol, né? Assim como eu sou especialista de Lucas e especialista de Gabriela, né? E a minha mãe é especialista de Patrícia, então por quê? A nossa ligação, ela é muito forte, né? E o Winnicott, ele mostra isso lá desde o comecinho, naquela situação de ambiente. Aí eu posso falar um pouquinho desse negócio de Uhum. ambiente? Então, vamos lá. É, Manda, promete, muito isso, legal. ó. O ambiente, para a gente entender assim a origem do afeto, né? Segundo a teoria winnicottiana, tá? Que é algo que para mim faz muito sentido, então eu vou compartilhar com vocês. Mas existem outros teóricos, né? E o Winnicott se baseou muito nas filosofias aí, na linha de De pensamento do Spinoza. Spinoza, ele usou bastante. Se Depois você eu falo um pouquinho colocar, mais sobre Spinoza. quem quiser pesquisar alguma coisa aí, é, artigo científico e tal, quem quiser se aprofundar, tem bastante coisas nessa ligação Winnicott e Spinoza, achei bem interessante, porque é a base, né? Assim, é uma teoria que faz sentido, assim, para mim faz muito sentido, eu vou compartilhar. Então ele diz assim que a mãe, né? Ele diz que a mãe é ambiente, né? Então quando ele usa a palavra ambiente, ele está se referindo à mãe, no geral, né? Então ele fala do ambiente hostil, né? E o que esse ambiente hostil, ele é dividido, assim, o bebê no começo, aí as teorias são todas parecidas, Melanie Klein, Freud, tudo igual. Aquela Uhum. coisa da não diferenciação, né? Mamãe, Do que bebê, é mamãe, ele, né? ele é Do que tudo, é ele é ele e do que tudo, é a e mãe. do Ele é que é o tudo. outro, né? Ele é tudo, ele acha que é tudo porque, né, o bebê... E, assim, para os leigos que não são ainda da área da psicologia, eu acho que talvez fique fácil de entender a gente se observar quando a gente tem bebê, né? Ou quem tem bebê próximo aí. Porque o bebê, assim, ele não fala, né? Na língua aqui, nessa linguagem nossa. Mas chorou, alguém vai lá ver. Mexeu, alguém vai lá, né? Quer mamar, chora, tá com frio, chora, fez Uhum. xixi, chora, fez cocô, chora. E tem sempre um outro, que geralmente é a mãe, ambiente, que vai lá olhar, que vai lá atender. Então, o bebezinho, como ele está com psiquismo não formado, ele rapidinho entende que isso é uma comunicação, que basta ele fazer um som, e geralmente é um choro, aí vai depender do volume, né? O tempo que a pessoa demora para Uhum. chegar, ele vai aumentando o volume, né? E ele vai aprendendo rapidinho que se ele gritar mais, chega mais rápido. Ou vice-versa, né? Pode acontecer o contrário também. Mas enfim, quando ele fala tudo isso, ele está dizendo assim que o bebê não consegue diferenciar isso dele, né? Ele que é ele, a mãe que é a mãe ou o outro. E aí quando o bebê começa a diferenciar é quando a mamãe acaba não indo tão rápido, né? Então chorou, fica chorando um tempinho, aí ele acha uma chupetinha ali, brinca com a mãozinha e para um pouquinho, né? E essas pequenas construções do bebê é que vão gerando a situação de entender o caminho do afeto. Isso não necessariamente é o afeto em si, mas vai abrindo caminho para esse psiquismo entender a linguagem, porque a comunicação gera afeto, né? E a linguagem do bebê é o chorinho mesmo, não tem uma outra, ele não consegue ainda. Depois ele vai desenvolver, vai dar tudo certo, ele vai conseguir a fala. Mas aí ele vai fazendo essas conexões. E o Winnicott ele menciona que quando o ambiente mãe, né, fica hostil para a criança, significa entrar em contato com as frustrações, né? Como nós agora na pandemia, a gente está com um psiquismo assim bem regredido, né? Tanto é que você vê, as vendas para doce aumentaram, todo mundo agora
quer comprar um brigadeiro trufado, um bolo recheado, não sei Paladar do infantil. quê. Para, Isso. Paty, que eu tô de dieta. Não Em é? plena quarentena. Então, por que que a gente quer? Porque o doce, ele remete a carinho, doçura. A própria palavra, né? O doce remete a doçura. Doçura, carinho, afeto. Então, é aquilo que está faltando. Aí a gente está comprando. O iFood está rico aí, né? De tanto fazer venda. Não é? As docerias, As né? docerias. E aí, deixa eu pegar minha anotaçãozinha aqui, que ele fala uma coisinha que eu achei bem interessante, porque isso dá base para 4 tipos de situações para a gente gerar afeto. E eu quero remeter isso, assim, nós não somos mais esses bebês, né? Eu estou aqui entrando a gente tem a casa do Zenta, né? Tô lá, tô chegando, tô chegando, né? Mas a gente está tendo um comportamento assim mais infantilizado, não porque a gente queira, ou porque a gente é infantil, porque nós somos crianças mimadas, nada disso. É porque a gente está num momento assim de sofrimento, porque a gente está sentindo falta do afeto. Então nós seres humanos tendemos, e os mamíferos, né, a gente tende a regredir, a voltar até para se recuperar, né? E isso é sinal de saúde, inclusive, né? Não tem nada de errado da gente fazer isso. É que assim, não dá para comer brigadeiro, bolo de chocolate, O tudo num tempo dia só, inteiro, né? né? Pois é, a Nosso gente tem corpo que dar não uma. dá, né? A gente tem que ter. Glicose, diabetes. Aí A a gente pulsão tem de que ter morte de Freud também, hein? Pois é, aí tem que ter uma certa maturidade para ver tudo É. isso. Mas a gente está tentando buscar a doçura, né? A doçura de um carinho, de um abraço, de um afeto, né? De estar reunido, né? Tem coisa mais gostosa, eu falo do que eu tô com saudade, né? Assim, daquele almoço em família, que daí você tá lá na cozinha, aí uma corta batata, outra não sei o quê, aí fala disso, fala daquilo, os assuntos se cruzam e vira Verdade. aquela confusão, aí tem o cachorro, tem criança, entendeu? Que Essa saudade, né? movimentação, então, isso é uma lembrança minha, né? É um ambiente que eu gostaria de ter de volta, né? Mas eu não posso ainda, então eu tenho que me conformar com o meu bolo de cenoura com cobertura de chocolate que eu fiz Aí hoje. frustrou, né? Ai, que delícia, Paty. Vamos a Não é? comida, por favor, é Vamos covardia. lá. Tá. Brincadeira, mas pensando na pandemia, sabe que eu lembrei do desamparo que Freud falava, né? Sim, Do isso quão mesmo. desamparado nós somos, né? Mas vivemos como não se fosse, né? Uhum, Então, neste momento de pandemia, eu acho que o nosso desamparo ficou nítido, sim, claro, né? é, Estampado, não claro tem como mesmo. negar esse Por isso desamparo, que né? dói tanto, por isso que é tão difícil, né? É tão difícil assim para muitas pessoas que estão tendo aí, eu digo assim, que estão entrando em estados depressivos, né, Ângela? Tem muita gente, por isso que tem aí, o próprio curso da Fiocruz, né? E o nosso É muito CRP, bom. o Conselho Regional, o Conselho Federal, toda assim essa parte nós da psicologia, a gente está sendo convocados, né? A fazermos cursos de atualização, muito rápido, inclusive, para a gente poder se preparar para cuidar dessas pessoas, né? Que provavelmente vão nos procurar, né, para a gente cuidar da saúde mental delas, né? Isso Porque a mesmo, nossa o mente Paty. veio programada e a gente desprogramou tudo. Quer dizer, a gente desprogramou não, no caso é o Covid, né? Mas enfim, O externo, né? Mas você falou o da questão das externo. pessoas com saúde mental, diz que tem uma estatística da OMS que de 1/3 a 0,5% da população será Sim, afetada na questão da saúde mental devido à pandemia. Olha só, de 1/3 a certo. 1/2 da população. Muita Uhum, gente, né? muito. Então, não tem como negar que tudo isso está nos afetando Nos diretamente. afetando. Algumas Sim, pessoas usam mecanismos de defesa, como a gente falou, né? sim, Regressão, a é, negação, a negação. racionalização, É, mas está mais estampado, acho que na nossa cara, que isso vai sim, produzir um efeito no nosso psiquismo e que tem tudo a ver com os nossos afetos, né? Então, é. nós estamos afetados e nós Culpa também vamos afetar, né? as pessoas. E As assim, só pessoas. linkando o índice com o Valon já era ali um médico, né?
também filósofo já. Ai, Porque Valon é o Vallon fantástico. o Índico e o Vallon, acho que eles são mais ou menos da mesma época. O Vallon é mais São... antigo, vamos dizer assim, o Vallon vem antes, né? O Valon Mas é o de Vallon 1879 a ele morreu em 1962. 62, é. O Vallon é mais O Valon. antigo. Então o Vallon, ele está na psicologia, mas ele é muito usado na área da educação, né? Para falar Uhum. do Que ele fala de afeto, aprendizagem. de aprendizagem. Porque o interesse Isso. dele era a inteligência, né? Como que Uhum. um organismo fica inteligente? O que fazer? O que oferecer para um organismo, uma pessoa, né? Um humaninho, né? Um ser humaninho, para que ele consiga ter acesso à inteligência, para que ele se desenvolva, tenha cognição. E ele pensava numa coisa que os outros teóricos, e os outros eu brinco assim, os caras, né? Que são os caras que eu adoro. Mas assim, é o Piaget, né? O Vygotsky, aí Uhum. veio o Vallon. O Vallon vem depois e o Vallon trouxe uma coisa que os outros dois talvez não falaram porque não era o foco da pesquisa ou não falaram porque não tiveram tempo, né? O Vygotsky morreu jovem, com 30 e poucos anos, então não deu tempo Foi. dele falar, né? Eu falo que o Vygotsky era um gato, gente. Pelas fotos a gente vê que ele era bonitão, hein? Dava Foi cedo, liga. né, Paty? Foi cedo. E o Piaget, o vovozinho fofo, né? Piaget provavelmente seria uma pessoa com habilidades, altas habilidades, porque com 17 anos ele fez o primeiro artigo, não, com 17 anos a gente tá a jogar bola, Demais, né? né? Uhum. Demais. Mas o Vallon, Demais. ele trouxe uma coisa que é muito usada na educação, que é a gente pensar no integral do ser humano. Então ele estava Uhum. interessado na inteligência, que é a parte cognitiva, no afeto, e é na afetividade e na motricidade, no movimento. Então os ganhos dele tá assim Uma de coisa dizer legal. que a psicomotricidade, o movimento é o movimento que afeta o meu contato com o outro. Se a gente está aqui nesse equipamento, nessa tecnologia, mas a gente já está afetada, porque a gente está fazendo movimentos, já que a gente não pode estar perto e ao vivo. Se a gente estivesse assim, perto, né, presencial, a gente estaria também se pegando, né, passando a mão, não Uhum. sei o que, alguma coisa. Mas já que a gente não consegue, então a gente se adapta. Eu estou falando com as mãos. Verdade. Você também, né, e fala com o rosto, mexe. Aqui, né? Então ele está falando Uhum. disso, que isso é uma coisa integral, porque a gente está usando a nossa inteligência, né, todo o nosso orgânico aqui, né, a linguagem, respiração, audição, visão, todos os sentidos, né, e mais os movimentos. Então o ganho dele para a educação, da teoria, está muito linkada nisso, assim, na situação de pensar Isso. que esse afeto, esse que afeta você e eu, né, gera afeto para cá, né? E aí mais para frente ele foi falar dessa gênese ele estudou isso como psicogênese, né? Isso. Psicogenética. 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 Psicogênese é do Piaget. Então, na psicogenética, ele começou a perceber isso, que quando a gente gera esse afeto, esse contato, a gente tem vontade de aprender sobre o outro, vontade de estar junto, prazer. Aí linka com as outras teorias, Freud, por exemplo. Aí as pessoas ficam com o princípio do prazer o tempo todo. Prazer. Aqui é gostoso conversar. É Pode muito falar. interessante o processo do Vallon, né? Então, o Vallon médico, ele atuou, ele trabalhava com crianças especiais, né, com Crianças dificuldades especiais, isso mesmo. neurológicas, num hospital. E aí ele estava com uma tese muito pronta, né, sobre aquelas crianças. Ele traz uma questão legal sobre as emoções, né? Sim. E aí ele é convocado para a Primeira Guerra. Então, o que ele percebe lá com aqueles soldados? Que comportamentos muito parecidos com os das crianças. Né? Então, regredidos. No sofrimento, a gente regride. Não adianta, isso é Freud. Não tem jeito. Exatamente. E é muito legal que ele volta para a tese dele e reescreve para falar das emoções. Então, ele diz que... Porque tinha teóricos que falavam que as emoções eram ruins ou que as emoções eram boas, né? Então, ele diz que a emoção, ela desorganiza o comportamento. É uma visão. E a emoção, ela também é energética, que ela estimula o comportamento. E eu gosto muito da tirada do Vallon, que ele fala, isto
e aquilo, Isso. né? Ou Ele seja, amplia isso mesmo. o Ele não está conceito da descartando emoção, nada, né? nenhuma coisa nenhuma. Ele não está descartando as É. coisas. Ele está dizendo, mas eu entendo assim, Angela, que ele está dizendo mais ou menos assim, olha, você é um ser humano integral, né? Então, tanto faz, você pode escolher isso ou aquilo, não tem que descartar nada. Uhum. Tudo que você tem, todo o ciclo que você está vivendo é importante. Você reconhecer as suas emoções que não são tão boas, né? Isso é muito legal trabalhar com criança na educação infantil, quando eles sabem que quando eles sabem que pisaram na bola, vamos dizer assim, Uhum. criança pequena, assim, com 5, 6 anos, eles sabem quando eles fazem uma coisa que o amiguinho ficou muito chateado, né? E aí eles querem reverter ao tempo todo. Na verdade, eles querem reparar, né? Como diria o Freud, eles querem Uhum. reparar, eles sentem a culpa, da culpa eles querem reparar, e aí vai surgir uma coisa bacana lá na frente, porque eles já estão desamparados ali na culpa, né? Mas o Valon fala isso, a teoria dele dá para a gente usar bem nisso, porque daí a gente coloca em prática na criança que ela não precisa negar que ela fez. Tudo bem, fez uma coisa que não foi bacana, mas dá pra gente fazer o aquilo. Você fez isso, mas dá para fazer aquilo também. Então mostra uma saída, não deixa a criança na frustração e desamparo para sempre. Né? Outros Talvez essa caminhos, né, fosse, Paty? talvez, eu acredito que para o educador, vamos dizer assim, usando a teoria do Valon, só que para fazer isso precisa ter uma certa afetividade aí, né? Esse professor, esse educador, ele precisa ele ser representativo para essa criança, como uma figura de afeto, carinho, respeito, né? Porque daí você consegue conversar com a criança e nada que um pedido de desculpas, alguma coisa do tipo, né? Ceder o lugar, porque são coisas muito. Coisas de criança mesmo. É que às vezes Uhum. tem um amiguinho que fica mais sensível, a gente não pode deixar, né? Quando a lágrima cai, tá chorando fora é porque tá chorando dentro. Então tem que cuidar. Isso É bem mesmo, bacana. legal. O Paty, ele fala também da afetividade como constitutivo da pessoa. Então, nós temos isso na nossa Constituição. E aí ele Sim. diz: somos afetados pelo mundo interno e pelo mundo externo, né? Então, são duas formas de, né, se afetar. No mundo interno, fome, por exemplo, né? Então, sono. Então, é algo do meu mundo interno que está me afetando. Algo externo, né? É o olhar do outro, a reprovação do outro. Então, Isso. a nossa capacidade de nos afetar, né? Do mundo interno, do mundo externo, de maneira Do outro. positiva e também de maneira negativa, com a questão do sofrimento, da reprovação. Então, a gente já diz, vai para além do carinho, né? Do que a gente estava acostumado em só relacionar, né? Sim. Muito legal essa Ela ampliação. Aí ele também é fala. outro tipo, é outro tipo de constituição, né? Amplia. Quando Amplia. você Muito. falou do tema dessa live, eu já gostei, porque eu falei, nossa, isso tem tudo a ver com o Valon e o Winnicott. Não foi de boa, logo não, né? Aceitei. Foi mesmo. Foi muito rápido. E aí, você falou da Tá, mas aprendizagem, né? segue Ele aí. diz que a afetividade, ela vem antes da inteligência, né? Então, primeiro eu sou afetado, e aí depois eu aprendo, eu desenvolvo. E aí, para a gente fechar, né, um pouquinho do Sim. Valon, ele fala de afetividade, como você disse, inteligência, a motricidade e o desenvolvimento humano, que é o ser, né? O desenvolvimento Sim, do eu e o quanto isso é importante na nossa é vida, né, importante. Paty? É importante. E é uma sequência, né? Às vezes a gente pensa que isso acontece de formas separadas, mas elas acontecem integradas, assim, complementares, né? Não são fases divididinhas, não. É toda uma sequência mesmo. Né? Elas alteram, né? Aprender é o que a gente está fazendo aqui. A gente acabou de aprender a entrar na live do Facebook. Exatamente. Aprendemos a entrar na live, eu aprendi mais sobre Spinoza porque eu não conhecia direito Sim, ele. Pichon também bacana. a gente acabou se Pichon. aprofundando. Então tudo isso Sim, é deslizar, né, na vida e nós deslizar. fomos afetadas, né? Nós Sim, fomos total, afetadas. né? E a gente falou tanto de Spinoza, deixa eu falar um pouquinho sobre o recorte que o Spinoza fez, né? Então, ele diz que o recorte, um recorte diferente das emoções. Descartes dizia que é o seguinte, as
a afetividade, o afeto, estava relacionado às paixões. E as paixões eram negativas, né? Tirava do Tá. prumo, que faltava a razão. Então, os contemporâneos da filosofia colocava como a paixão tirando, né, a razão. E Spinoza diz que não, olha que interessante. Ele diz que por afeto compreendo as afecções do corpo pelas quais sua potência de agir é aumentada ou diminuída, estimulada ou refreada, e ao mesmo tempo as ideias dessas afecções. Então ele vai ampliar dizendo que a sensibilidade e a inteligência não são separadas, que elas podem andar juntas. E aí ele fala também de uma questão da potência do afeto. Então, que o afeto, a gente pode colocar potência e nos impulsionar a agir. Ou a gente diminui a potência e ele nos freia na ação. Ele fala muito de afetos ativos, que é causa adequada em nós mesmos, que então parte de nós, e ele fala dos afetos passivos, que pode ter as causas inadequadas, que causas externas, que aí é nosso agir reativo. Então, pensamos e agimos a partir do afeto. Então, olha só isso. O nosso pensamento, a nossa ação está diretamente ligada, né, com o afeto. Pelo Muito até, legal. assim, você está falando do Spinoza e eu estou pensando nessa situação do ser aceito, né? Do ser objeto de desejo. Você vê que as teorias, elas têm outras linguagens, mas o assunto, assim, o contexto é o mesmo. Ele está falando aí da aceitação do outro, assim como o Vallon está falando do desenvolvimento da inteligência pelo olhar do outro, né, ser afetado pelo outro, uma vai encaixando na outra, né? O Winnicott falando aí da mãe ambiente, né, a mãe boa, a mãe que está afetando todo momento, né? Tem os Muito excessos legal também, nessa tem os questão. excessos também prejudicam. Nada que é demais, né? Faz bem. Sempre a medida do meio. A justa medida, como dizia um dos filósofos, aí esqueci. Acho que é Muito Epicuro. bacana. Epicuro, a justa medida. Muito legal. E aí, então a gente fecha nos três, né? Nesse conceito aí inicial do afeto, Winnicott, Vallon e Spinoza. Foram os três autores que a gente utilizou para entender como nasce esse afeto, né? Como nós somos afetados e como nós afetamos o outro. Afetamos o outro, porque é uma troca, né? Todo momento é dinâmico, né? E a gente, assim, né? A gente sempre quer a aceitação e a validação do outro. Da mesma forma que a gente provoca, a gente também quer receber. Né? Exatamente, e que é agora um retorno, né? A gente está um pouquinho impedido, mas você vê, tem pessoas, né? Como nós somos muito criativos, né? E brasileiro é demais de criativo, na minha opinião, né? Só que tem uma criatividade que às vezes não vai para um local tão bacana, mas enfim, mas é um tipo de criatividade. As pessoas estão usando coisas aí assim para chegarem, para poderem demonstrar o seu afeto, já que não pode afetar assim, né? Abraçando, olhando, validando pelo olhar e tudo mais. Tem esse pessoal fazendo assim algumas coisas do tipo loucuras de amor. Eu moro aqui no condomínio, tô vendo que tá aparecendo mais vezes isso. Para fazer o povo morrer de vergonha, né? Morro de vergonha. Eu já avisei aqui em casa, não façam isso comigo, Nossa Senhora. Eu não ficar exposta, não vou gostar. Mas eu vejo que está acontecendo, essa coisa da festa na caixa, né? Eu também achei isso eu já achei uma coisa super criativa. Já mandei para minha mãe. Não é? Então, olha que coisa linda isso. Então, quer dizer, tem alguém que está gerando um serviço novo. Olha que coisa interessante que a pandemia está faltando, está provocando nas pessoas. É um jeito diferente de fazer o seu negócio funcionar, né? Trazer porque os boletos continuam chegando, né, gente? Então a gente tem que trabalhar mesmo. Não dava para parar. Eles acham a gente. Então, isso está usando a criatividade, quer dizer, a pessoa está sendo afetada, né, pela situação da pandemia, mas ela está tentando encontrar outros caminhos, está deslizando, como o Spinoza diz. Então, eu acho que tem uma coisa positiva aí também acontecendo. E essas festas, por exemplo, na caixa, assim, isso traz, né? Fora as flores também, né? Pessoal fazendo. Eu recebi um convite disso, de uma floricultura, você faz uma assinatura.
e aí você entrega para as pessoas, alterna, né? Então um dia eu mando Que para minha legal. mãe, um dia eu mando para minha cunhada, né? Esse tipo de coisa, né? Eu não contratei o serviço, mas assim, eu achei bem interessante, né? É uma forma de você ficar gerando ali aquele afeto, aquele Uhum. contato, aquela atenção, aquele carinho, né? É bacana, assim, pensar nisso também, apesar de É. todas as coisas Ô, estarem difíceis, né? Paty, você falou da Hum. questão da festa na caixa. Tem um serviço que minha amiga estava me dizendo, que você contrata uma pessoa, ela vai entregando os bolos nas casas, né? E vai recolhendo o presente para te trazer. Então, Uhum. ele vai fazendo Sim, aquela festa não é? virtual, porque Pois a gente é, até faz a festa, mas não dá vontade de comer o sim, bolo, né? Você não pode compartilhar porque você está longe. sim, Então, é esse isso, né? serviço, né, ajuda. Isso. É uma coisa Então, que isso também diminui, que diminui a tristeza, né? Diminui, é, é uma alternativa, né? É como um chá de são bebê, né? Que eu vejo formas. também pessoal fazendo chá de bebê, porque, né, o estado de gestação ali, ter um bebê é uma plenitude, então tem que ser comemorado mesmo. E a pandemia dá uma frustrada nisso tudo. Então não dá para fazer o chá de bebê, mas as pessoas fazem aquela carreata de bebê, né? Põe o nome do bebê, enche de bexiga, vai na rua, e a gestante fica lá no portãozinho dela com a máscara e tal, e você vai, coloca tudo num carrinho, né, e manda. Nossa, eu achei aquilo fantástico também, Muito né? legal. Made in Brasil isso, achei fofo, Uhum. não é? Ô, Paty, cada criatividade. Vou falar um pouquinho do que a minha família fez, né? A gente fez Ah, tá. duas questões aí. Primeiro, a gente começou a cozinhar, a gente mora próximo, né? Então, Ah, que eu fazia legal. um prato, e nós dividíamos em três, e nós mandávamos entregar. Então, eu entregava para minha irmã, para minha mãe, para minha outra irmã e para o meu irmão. Então a gente saía fazendo as divisões, o Jefferson, né, fazia Trocando. isso, ia Ah, que entregando e legal. ia pegando. Então a gente acabava fazendo aquele almoço, comendo Tá. tanto a minha comida quanto a da Sim. minha mãe, dos meus irmãos, né? E aí a gente envolveu as crianças também cozinharam. Então era Uhum. um final de semana das Isso. crianças, outro das meninas e outro dos meninos. Dos E a gente meninos, tá. trocava os pratos, fazia aquela Olha, isso é super bagunça, bacana, super criativo isso, né? Já, né? Foi uma isso está dizendo forma. muito, ainda mais a comida, quer dizer, a doçura tá aí, né? O paladar, o prazer, né? A fase oral toda aqui, né? Oral, né? O mesmo tecido da boca é o tecido do coração, né? É Foi muito legal, a interessante gente isso. se sentiu assim muito próximos. E a outra experiência que eu tive nessa quarentena foi no meu aniversário, né? Então eu quarentei na quarentena, estava tristinha aqui, de Sim. repente ganhei uma festa dentro do baú do caminhão. Meu cunhado Muito veio com um legal, tá vendo? caminhão e aí estava montada a minha festa lá dentro. Aí, tá Gente, vendo? fantástico. Você imagina o quanto que eu fiquei emocionada. E tudo surpresa, né? Mas a gente vai Uhum. percebendo, né? Que você falou da criatividade, da gente conseguir também desapegar daquilo. Ai, é ruim, ai, eu não Sim. posso. A gente às vezes fica muito apegado no que Uhum. falta. Né, no que está Sim. faltando, e a gente não se liga no que nós temos, né? Das Sim. novas formas de deslizar mesmo. Então, eu não posso ficar É, parado no sofrimento, né? Então, sim, e a eu pandemia trouxe reinvento, isso pra gente, né? ressignifico. Porque já que a gente está Exatamente. vivendo uma incerteza, né? Um período que a gente vai ter que atravessar, já está atravessando, apesar, desculpa, de ser bem desgastante, a gente já está atravessando, e a gente está fazendo coisas bacanas, inclusive. Tem muita gente fazendo Uhum, muitas ações sociais, se doando no sentido, né? O trabalho home office também a gente está vendo, as próprias empresas estão vendo o quanto uhum. é muito mais, vai, rentável ou até mesmo saudável, depende aí como que está a perversão entre a empresa e o funcionário. Mas, por exemplo, quem trabalha aqui, mora em Guarulhos, vamos supor, nós estamos em Guarulhos, está na Zona Sul, gente, o que ele ganha de qualidade de vida, não tendo que dirigir e pegar trânsito, Uhum. né, é algo para se pensar,
né? Tem empresa, você falou, é verdade, Paty, tem empresas entregando os escritórios e adotando definitivo o home office, Sim, e aí eles alugam um isso. espaço para fazer as reuniões, né? Um cowork Sim, que vai é, lá, pontual, faz uma reunião e não, precisa, isso não tem mesmo. aquele custo, né? Não tem custo Isso. com internet, não tem Sim. custo com água, luz, telefone. Então, Ai, a pandemia desculpa. ela veio acelerando esse processo, né? Do home office e da importância aí É, do trabalhar em casa para ter mais qualidade de vida. Às vezes, né, Paty, também às a vezes. gente fala dos A gente melhores do tem que, mundo. Às vezes trabalhar a em gente casa não é um bom trabalhar em casa. negócio. A gente tem que, tudo a gente tem que ponderar, tem que analisar, mas assim, Uhum, no contexto geral, trouxe essas mudanças, né? Bom, a gente está sim. tendo acesso a coisas que a gente não tinha. E a gente está gerando afeto, né? Isso que a gente está fazendo aqui, a gente está gerando afeto, Ângela, que é uma maneira da gente conversar. A gente até mora perto, mas a gente não frequenta uma casa Sim, da outra, sim. né? E faz muito tempo que a gente não se vê. E agora a gente está tendo a oportunidade de conversar. Isso, vou falar. Beleza, ó, Vamos o lá. OK Jefferson veio me trazer um recado É. aqui, gente. Tava na minha cabeça para falar, viu, Kathleen? A gente Uhum. falou de reinvenção. Eu faço parte, junto com uma equipe, do Clube do Bem. O que é o Clube do Bem? Um grupo Tá de legal. voluntários que faz ação nos lares de idosos. Então, nós Hum, sempre promovemos festas. Então, carnaval, Páscoa, festa junina, baile dos anos 60. Então, a gente tem um grupo aí de pessoas que se reúne, pega aí uns brindes, uns kits, e a gente vai fazer uma festa com os idosos. E aí, Pati, como a gente ia conseguir afetar os idosos nesta pandemia? De que maneira? Se a gente uhum. não pode estar próximo, não pode Não fazer aquele pode, bingo, até não pode porque eles promover são um uma festa grupo de junina. risco, né? Nem dá para fazer, Sim, perigoso. Tá. é muito perigoso. Então aí, né, o Clube do Bem decidiu continuar as suas atividades de maneira remota. Então, inclusive Hum, agora em julho, vou deixar o convite para todos vocês, né? Nós teremos uma festa julina virtual. com Então, eles. olha Eles só, vão com adorar, eles. porque eles adoram Aí, tecnologia, viu? Se tiver paciência de exatamente. Hum, explicar, né, colocar numa a situação um gen- pouquinho mais devagar, eles eles gostam, adoram, tá? Uma vez com gostam. aquela coisa, aí eles não largam aquele celular mais, mas eles Verdade. A gostam. gente já fez uma na Páscoa, nós gravamos Uhum. mensagens e mandamos individualmente para cada idoso. Foram 80 idosos, você imagina, né? Legal. Nós gravamos a mensagem e a terapeuta ocupacional, que também Olha faz que parte do Clube do bacana. Bem, a Gabi, Uhum. e ela passou para eles e gravava a reação. Gente, vocês não têm Hum. ideia da alegria desses idosos, né? Então, Olha. para falar rapidinho, combinar para vocês que o Clube do Bem vai promover uma ação, a festa julina, e nós estamos aceitando vídeos, viu, Paty? Já fica o convite. Tá. Tem um versinho que a pessoa vai Uhum. cantar, né? E E mandar para eles. Ah, manda pra tá. gente, a gente vai compilar e a Gabi vai fazer uma festa julina seguro lá no Pensionato São Francisco. Vai colocar 10 idosos em distanciamento, vai Uhum. projetar as nossas mensagens e eles estarão comendo as comidas típicas. Pronto, Então a gente vai fazer tipo perfeito. uma Olha, festa. A gente isso, olha que precisa de 30 criatividade. Vocês vão mensagens. conseguir manter a ação de vocês. Os idosos vão continuar sendo assistidos, não vão ficar sem a festa, não vão ficar sem o Isso carinho, mesmo. sem o afeto, né? Teve que mudar toda a estrutura, ok, mas não é Uhum, uma coisa tão difícil assim de fazer, né? E vai poder promover, exatamente. inclusive, o envolvimento de mais gente, porque qualquer pessoa pode pegar um versinho, pelo que eu estou entendendo, Isso. e É. fazer um vídeo Isso curtinho, de mesmo. tipo um Curtinho, minuto. acho que dá um minuto, vai brincando com o vídeo, né? Estilo festa junina, se pudesse caracterizar, né? Eu até coloquei um vídeo meu e do Jefferson aí Sim, no eu vi. Facebook, né? Da gente falando caipirês. E Sim, é mesmo descontração. E olha só, o Paty, quando a gente faz essa ação, a gente afeta o idoso, mas nós somos afetados, sim, com certeza. né, de uma maneira muito intensa, porque É, quando eu faço algo para o outro, eu penso que o benefício é do sim, outro, só que não, né? O benefício maior é o é nosso, nosso, né? é o nosso. E sem Então dizer que fica o convite. a gente vai alcançar essa próxima fase da vida, né? Uhum, E a gente está plantando exatamente. sementes, né? Porque quando a Carol vê você fazer no Clube do Bem, ou quando as outras pessoas que têm filhos vê todo mundo engajado em fazer esse bem,
A gente está plantando sementes para futuras gerações continuarem fazendo ações. Essas e outras, né? Essas de Sim, doação de reinventando, né? afeto para o outro. É muito legal, É muito Ângela. legal. E tem tudo a Muito ver com legal mesmo. afetividade. Então, Paty, você está convidada a gravar um vídeo, Eu depois vou te mando as gravar. orientações, e toda a Sim. galera que está nos assistindo, nos procure, né? Tá. Que com certeza vai afetar positivamente muitos idosos. Sim. Porque você imagina só como eles estão sem poder receber as festas, os abraços e as Sim, os visitas. abraços. É, Deu uma ótimo. caída assim no humor deles muito grande. Então, é uma forma de dizer, olha, nós estamos juntos, mesmo Sim. distantes, né? O estar Isso distante não mesmo. quer dizer que eu não tenho afeto por você, que eu não me preocupo com você. O estar Uhum. distante é um ato de amor, tanto para Isso. mim quanto para você. Mas isso passa, vai deslizar, como diz Uhum. Spinoza, Vai e deslizar, vai logo passar. estaremos juntos. Muito bem, Uhum. então fica o convite aí bem interessante Bacana. para vocês. E o OK Jefferson já tem perguntas? Ok, Jefferson, tem perguntas? Até agora ele só falou da Kathleen, que pediu para falar do Clube do Bem, que a Kathleen é uma das administradoras também. Ô, Paty, enquanto o Jefferson não vem com perguntas, vamos falar um pouquinho da rede socioafetiva. Então, a gente está falando de saúde Sim. mental, né? A Uhum. questão da Afeto, nossa saúde saúde mental. mental, que está sendo afetada, que tem muitas pessoas Uhum. aí com problemas de saúde mental, e a gente está falando também da prevenção. Então, como que se previne, né? O Uhum. Jefferson disse que por enquanto sem perguntas. Galera, perguntem, por favor, né? Então, Pode fazer quem quiser pergunta. sacar uma pergunta aí para mim, para a Paty, fiquem à vontade. Mas a gente falando um pouquinho da rede socioafetiva, então o que a gente percebe? Que ter uma rede socioafetiva é um fator de proteção para o não Uhum. adoecimento. Então, o Sim. quanto que nós somos afetados por uma rede socioafetiva, né? Então, o quanto que nós precisamos de vínculos Sim. saudáveis, né? De um espaço para poder nos posicionar, para a gente poder ouvir o outro, o quanto que isso é transformador, né? E aí a gente vai um pouquinho para a teoria de Pichon, né, Paty? Dos vínculos, como é importante, né? Uhum. Pichon ali, né, francês, ele Chique, né? observava, e assim, a gente Não é acaba francês, utilizando, o Pichon não é argentino, ele não é um não sei, médico. Ele é um médico psiquiatra, nascido na Argentina no dia do meu aniversário. Olha que por lindo. isso que você lembrou do 25 de cara, junho. 25 tá, de junho, argentino, médico então psiquiatra. a sua memória tá melhor que a minha, isso é mesmo. E é Ah, o dia do seu aniversário, né? não dá para esquecer, né? Não dá para esquecer. Então, o Pichon ele fala que dos vínculos, como os vínculos são importantes para nós seres humanos, né? E construir vínculos, porque a gente tem ao longo do eu acredito que a gente vai construindo vínculos porque a gente vai desenvolvendo habilidades, né? Assim como o bebezinho chora e a mãe vai lá e olha, né? Depois do choro ele vai começar a esboçar um sorriso, né? E aí vai gerando aqueles vínculos até ele conseguir usar a linguagem e outras coisas, como o olhar também. Depois que o bebê começa a fixar o olhar também, o olhar vira uma linguagem, vai gerando vínculo. Aí essa linguagem vai para outros da família, né? A vovó, o tio, o irmãozinho, enfim. Uhum. Aí o bebê encanta, que bebê é coisa fofa, todo mundo quer, né? E quer e gosta. É impossível, aquela coisinha careca, sem dente, né? Fofinho, a gente não gostar. Aquela coisinha, A aquele gente ser tá assim, humaninho. né, Paty? A gente gosta, a gente brinca e depois a gente devolve, porque ser tia também é tudo de bom, né? Ser tia é tudo bom. Eu até acho que eu tenho uma teoria sobre ser tia, tá? Acho que ser tia, de repente, pode ser mais prazeroso no contato, né? Assim, porque chorou, você devolve, né? Vamos dizer assim. Uhum. Porque a maternidade mesmo é uma outra experiência, é um outro tipo de vínculo que a gente estabelece com aquele ser que está ligado a muita responsabilidade, sabedoria, né? Tem expectativas, né? Várias, a gente tem quase que uma lista enorme de expectativas, então isso gera um outro tipo de vínculo, que também é muito mais forte do que o vínculo tia, né? Mas é gostoso ser tia, imagino que é gostoso sim, porque chorou, você devolve, Sou né? suspeita em falar, adoro ser tia. Então, eu também gosto Tem de a ser tia. sobrinhaiada, né? Tem a Sim, sobrinhaiada, a gente adota o filho dos amigos. É uma beleza. sim.
Uma Mas o delícia. Pichon, ele fala assim que os vínculos, tem os vínculos que são legais e os não tão legais, mas eu acho que assim, que eu utilizo muito na clínica dele é você se aproximar dessas pessoas que estão ali criando vínculo com você, de uma forma respeitosa, né? Respeitosa no sentido assim, de entender que aquele ser é único e que ele está ali não para ser mudado em terapia, não é para a gente modificá-lo, né? Ou assim, é o que eu penso assim da teoria do Pichon, né? E que eu posso até estar equivocada em alguma coisa, mas assim, penso que uma criança com autismo que me procura, eu não tenho que mudá-la, né? Eu tenho que ajudá-la a ser um ser humano que consegue se adaptar, que consegue conviver, que consegue se socializar, né, que consegue se comunicar. E eu gosto desse papel da psicologia nessas situações, né? É onde eu fico mais à vontade fazendo. E o Pichon, ele tem, na teoria do vínculo, ele deixa essa possibilidade para gente, né? Que não é você mudar alguém, né? É você abrir espaço para transição. Tá bem parecido com o Spinoza, é para você ficar escorregando Tá, ali, né? entendeu? Uhum. Para Muito você legal. ficar E escorregando. Paty, curiosidades, o Pichon, médico psiquiatra, e aí ele foi trabalhar num hospital lá na Argentina, e ele percebeu que a atividade do futebol dentro desse hospital psiquiátrico era terapêutico. Então ele foi Uhum. observando essas pessoas que jogavam futebol, o quanto que isso melhorava o seu O quadro em desempenho. relação à saúde mental, né? Uhum. E aí, a partir daí, o Pichon começa a estudar, entender o que é isso. Ele vai para a psicanálise, diz que ele teve um encontro com o Winnicott, com Melanie Klein, ele saiu conversando com Lacan Olha que também. legal. Tá E aí com ele a galera vai toda, né, Ângela? com a Dá até galera toda, inveja, né? A Canata, gente... Canata. Então, e a gente nem tinha nascido ainda, que pena. Né, que Tá, coisa, né? E interessante. olha que ele nasceu em 1900, ele faleceu, o Pichon, em É. 1977. Então, ele vai para uma psicologia social. Então, Uhum. ele entende a importância do vínculo e dos grupos para que Certeza. a pessoa tenha melhor desempenho, melhor Uhum. saúde mental. Muito Sim, interessante a história dele. E ele eu... faleceu. Olha, já temos uma É. perguntinha. O Que Pichon, eu li delícia. um artigo, já faz um tempo, um artigo, na verdade eu não li o artigo, tá, gente? Eu li só o resumo do artigo, mas o artigo comparava o Pichon com a função do neurônio espelho, né? Então ele Ai, que dizia legal, assim, da neurociência. da Olha que neurociência. legal. Então, assim, porque o Uhum. Pichon observou lá as pessoas, as crianças ou quem estava jogando futebol dentro de um hospital, né? E como aquilo fazia uma socialização, né? Como aquilo estimulava e devia dar prazer, porque é um jogo, é competição, é movimento, né? Contato, né? Porque Uhum. qualquer jogo de futebol é uma atividade de contato físico, né? Com bastante disciplina e Sim. contato físico o tempo todo, né? Futebol. E nesse resuminho que eu li, eles estavam falando que essa questão assim de você estar por exemplo, no jogo de futebol, né? Vendo o outro passar a bola, como corre, como desvia, né? O palavrão que solta, tem até isso, né? O jeito de se portar dentro do campo, né? A Cria linguagem, uma regra, né? aquele Cria uma vocabulário, regra, isso. aquele grupo. Tudo aquilo ali é neurociência para o neurônio espelho. Então, assim, por exemplo, alguém que sofreu alguma situação, que está em reabilitação. Então, vamos promover o jogo do futebol para ver se ela consegue encontrar o neurônio que fez conexão e ativar uma outra área, né? Então, usar essa função. Plasticidade Isso, cerebral. a Muito plasticidade legal isso. cerebral, é muito legal isso, né? Eu Depois que eu sou até estudante de procuro neurociência, isso, então, me manda. depois eu até procuro nas minhas anotações, isso, porque eu gosto muito de anotar papel, sabe? Eu sou antiga. Eu sou muito criticada aqui na minha casa porque eles precisam. Eles falam para mim, amor, você tem Eu tudo, sou. né? Poxa Ah, vida, não. usa essas coisas, Eu então, mas eu preciso gosto do anotar. Olha papel. lá. Então, eu Nós somos também, da Ângela. velha Ó, guarda, né, Paty? Nunca eu imaginei que eu ia sou falar isso. analógica, é Nós somos da analógica, a velha. gente Olha, não tá é vendo? touch ainda, Olha entendeu? aí, da velha E tem o guarda. negócio aqui do lado, mas enfim. É,
A teoria do Pichon dá para conectar com essa situação aí da olha que legal, neurociência. vou Você vê, pesquisar mais aí. tá atual ainda, né? Super atual, super. É interessante, né? A gente fala da neurociência, da atualidade e tal, mas, cara, Sim. coisas que o Freud falou lá, a gente tem comprovações hoje, e a Aqui, gente entende, inclusive, qual área do cérebro que estava funcionando, e ele só tinha, né, a observação e a fala, né? Então, é maravilhoso ver como essas comprovações das teorias, E né, agora a principalmente gente na neurociência. tem o PET scan, tem exames, tem Tem o PET neuroimagem, scan, tem tudo isso. que dá para você A, comprovar que está acontecendo a a situação. É muito funcional, legal. né? É Eu muito gosto bastante legal. dessa área. Ai, Paty, vai para Gosto. neuropsicologia, eu tô lá, firme e forte. Calma. Logo, logo, neuropsicóloga. Muito Isso legal, mesmo. já tenho uma pergunta aqui, e aí eu vou te fazer, hein, Paty? A gente responde. Estão falando do Nise, o coração da loucura. É Ai, maravilhoso esse filme. verdade. Nise, deixa eu lembrar, o pessoal falou, achei muito legal. Tem uma cena que eu sou apaixonada, que quando ela chega, ela não sabia nem o que ia fazer lá, né? E aí ela vai, decide por fazer um ateliê e tal, com Ela as tintas, chega e ela lá no senta depósito, né? Aquela no bagunça. depósito. E um dos internos começa a mexer no cabelo dela. Aí vem a enfermeira, para, que ela não deixa. E aí o interno bagunça o cabelo dela. Então, uma conexão, uma afetividade. Nossa, eu sou suspeita em falar. Assisti esse filme a Um primeira filme vez muito no bom. cinema, com a amiga, com a Jéssica, e eu chorei do começo ao fim. Achei fantástico, é um filme que é inspiração. Quando eu dou aula de saúde mental, eu passo, eu sempre estou fazendo referência, mas Isso mesmo. tudo a ver, né? Essa questão do grupo, ela levou eles para passear, né, Paty? Uma Sim, é graça. um E filme muito baseado. bonito. Ela usou Primeira médica brasileira, primeira psiquiatra médica brasileira. psiquiátrica formada. Ela É. tem. E tudo baseado em história real, né, gente? E a Isso que é interpretação lá fantástico. da Glória Pires também eu acho que ficou maravilhosa. Eu não sei o nome daquele Fantástica. do outro ator que fez o papel daquele interno que depois até tocava, que não é o mesmo que estava mexendo no cabelo um mais alto, grandão, que Sei. parecia, inclusive, Eu sei. ser. Porque a O que gente, né, fazia as quando tá. esculturas, né? Isso. Que fazia as E essas esculturas, eu pessoas sei. ainda, tem algumas que ainda estão vivas, né? Tem um Sim, então lá no Rio documentário de Janeiro, também, né? tem um documentário que ele é antes do filme, né? O filme trouxe bastante visibilidade porque, né, a telona, Tem a enfim, licença né? poética. Tem a Mas licença tem um poética, né? documentário que, se eu não me engano, está no GNT Doc, falando também da situação de Nísio da Silveira. E tem Ela é uma outra coisa maravilhosa. também que eu gostaria, até, só para aproveitar o gancho antes da pergunta, eu estou fazendo um curso de extensão nessa área da psiquiatria, que eu gosto muito de saúde mental. É que, assim, um pouquinho antes da pandemia, foi surgindo umas situações de esquizofrenia na adolescência, né? Assim, para mim, junto com uma psiquiatra que eu tenho feito algum trabalho, assim, né? E só que eu não tenho experiência nessa área. Eu não tenho vergonha de dizer que eu não tenho, porque a gente não tem que saber tudo, né? Claro. Mas eu fui buscar. Então eu comecei em agosto do ano passado a fazer EAD mesmo. E é um trabalho, gente, é da Universidade Federal de Brasília. O professor é o Daniel Goulart, a empresa chama-se Senat, que é um centro de formação, e eles fazem uma coisa, não sei se você já ouviu falar, Ângela, eles trouxeram para o Brasil os ouvidores de vozes. É muito Eu legal. já ouvi. Eu É já ouvi. totalmente diferente do que a gente tem na abordagem aí psiquiátrica, porque não é para Da você acabar com as farmacológica. vozes. Você não precisa acabar com as vozes. Não é Psicanálise isso. pura, né? A gente tem que entender o que essas vozes querem. Essas vozes são de onde? É de dentro, é de fora? Tá aqui, tá aqui. Nossa, que legal. É muito legal, né? Eu Fantástico. não terminei o curso ainda, tenho que entregar o artigo, né? Mas Paty, eu sou é bem suspeita em bacana. falar. Chama Saúde ouvidores de mental é minha vozes. área. Saúde mental é minha área, gosto demais. É Sou muito bom. especialista em saúde mental. Eu me apaixonei desde quando eu fui no hospital psiquiátrico. Nossa, Tá. a gente, né, fez o estágio lá, não sei se você Sim. fez no Veracruz, Não, enfim. eu acabei fazendo meu estágio dentro da casa de Davi.
Por Ah, isso que eu tá. tô aí com as crianças. Eu fui lá naquele prédinho Ah, azul. foi lá que lá que você se Isso, apaixonou, então. tinha autista do primeiro, do térreo até o quinto andar. Eu falei, ué, mas por que eles estão Caramba. separados aqui? Por que tem esse prédio separado daqui? Ah, porque eles não podem ficar com os demais. Eles são diferentes. Mas são diferentes por quê? E nós só conseguimos ter acesso a esse prédio depois na penúltima vez que a gente foi fazer o Uhum. estágio. Até então não autorizavam a gente a entrar. Olha que coisa. Isso é Uau, recente, né? tá? Eu tô falando de 2010. Eu não tô falando Uhum. do século passado, nem nada. E a casa de Davi, que está aqui pertinho da gente. Foi um estágio muito rico, assim, para conhecimento. Nós fomos muito bem recebidos, né? Enquanto estudante de psicologia, não tem. Mas tinha-se uma preocupação em abrir, né? E agora que Uhum. tudo isso, né? Até então a gente nem sabia o que é autismo direito, vamos dizer assim. Na faculdade isso passou, né? Não É, tivemos eu acesso. também não, Mas é muito bacana. não muito. E o Mas Ouvidores é. de Vozes também tem um documentário premiado no canal Futuro. Olha eu fazendo as propagandas. Não é fazendo propaganda, estou compartilhando com quem está aqui para É, quem tiver testar, porque interesse quem vai tiver buscar. interesse Isso tá mesmo. no canal Futuro. É um documentário bem bacana, Uhum. feito assim de forma caseira, mas está muito bem feito, mostrando o que é o grupo Ouvidores de Vozes, como ele Ah, muito legal. funciona e acompanha as pessoas que se tratam Muito que legal. participam do grupo. É muito Do legal. grupo. Ah, isso suspeita em Vale. falar. Saúde mental na veia. Sou Adoro. apaixonada. Quem me conhece sabe. E, Legal. né, a questão do hospital psiquiátrico e psicopatologia foi uma das matérias que eu mais fiquei enlouquecida na faculdade. Aí você falou em 2010, ó, É, Pati, é. Não, ponha na menina, trás, hein? Eu mas sou, eu é sou da velha preciso. guarda velha. De 2000, eu me formei em Experiente, 2002. velha não, Me formei em das 2002, menina. experientes. Que É, loucura. Mas vamos para a pergunta da Celinha. Vamos lá. A vai lá, Célia Célia. é uma grande amiga nossa lá do Senac e ela colocou: tem uma live com a Célia, falar nisso. No final do mês vou fazer uma live com a Célia sobre desafios, como que você lida com os Olha que seus legal. conflitos. É, a gente vai falar Uhum. bastante sobre isso. CNV, também bem legal. E ela diz aqui: a falta de afeto pode interferir em um relacionamento saudável entre pais e filhos? A Patrícia já falou disso, mas como mudar isso? Quando Uhum. adolescentes são tão arredios a carinho dos pais. Tá. A Gente, adolescência, adolescente é Paty, minha praia. Olha só, gente. faz parte, Adolescer né? não é fácil. O verbo adolescer não é fácil de ser conjugado pelos adolescentes. Eles não são nem crianças e nem adultos. Eles não sabem ainda o que eles são, né? E existe todo um contexto social. A gente tem que falar de psicologia sociohistórica para entender disso tudo. Tem todo um contexto social, tem todo um capitalismo, todo um mercado que é todo voltado para o jovem. E nem sempre o jovem está tão interessado naquilo que está sendo Verdade. mandado para eles, viu? Às vezes o jovem quer ficar mais um tempinho na infância, ele não pode, porque daí ele é considerado babaca, né? Aí ele avança, quer para a vida adulta, ele também não pode, porque ele está muito espertinho, ele é podado, então não é fácil ser adolescente. Mas os adolescentes, o que a psicologia percebe nos estudos é que eles precisam desse momento, né, o que é necessário. É como lá no nascimento, quando o Winnicott fala do bebê e a mamãe que estão juntos, né, que o bebê não consegue fazer a diferenciação entre ele e a mamãe, né, entre ele e o outro. Na adolescência é uma outra fase ali, um outro momento em que o jovem ele precisa entender Separação. quem que ele é. Aí ele faz a separação Aí vem quem a tem separação. adolescente já passou por essa experiência. Inclusive eu aqui Uhum. quero deixar claro que eu acho da maternidade a fase mais difícil, É né? complexa. Então, É complexa. ali o Ô, Paty, adolescente a pessoa ela já era traumatizada. Eu falava assim, Carol, você promete que quando você for adolescente você vai ser bem boazinha, filha. Eu já induzindo ela, coitada, então, já criando tentando, traumas né? na menina. Nem deixa ela ser adolescente. Porque assim, quando eles estão lá adolescendo, né, querendo sim fazer identificações, assim, gente, pensa que eles estão com 14, 15, 16, às vezes começa até antes, tem um pessoalzinho começando com 12, 13, já querendo, já ficando
trancado no quarto, não quer conversar. Você fala bom dia, fala bom dia para quem? Bom dia só para você, alguma coisa do tipo. Já vem aquela agressividade natural antes das 8 horas da manhã, né? Que você fala assim, nossa, o que aconteceu com essa pessoa, né? Então, isso, primeiro, tem a causa orgânica, né? Que tem a situação dos hormônios, o próprio hormônio do crescimento, o HCG, né? Que é o tal do hormônio. Café. Assim, quando a gente era criança, minha avó falava, ai, tem tutano, tem tutano. Então, o tutano, ele realmente é o HCG, né? Hoje eu consigo entender a minha avó. Então, o tutano, ele vai soltando aqui o HCG, né? Nas extremidades, na cartilagem. E dói mesmo crescer, né? É uma dor. Isso, os médicos falam, explicam isso, que tem uma dor. Então, o adolescente já tem um desconforto de dor, mas ele nem sabe que ele está com dor. Essa é a coisa. E aí tem aquela mãe fofa, né? O pai fofo, a avó fofa, né? A gente sempre quer ser fofo com adolescente. E eles odeiam fofura. Porque eles estão assim, num momento mais de enfrentamento, raiva, né? E eles nem sabem raiva do que também, né? Especificamente do pai e da mãe, não. E muitas vezes eles nem fazem de propósito, é mais essa questão do hormônio que fica alterado. Fora o HCG de dor, tem os hormônios sexuais acontecendo. Tem aquelas coisinhas que começam a aparecer aqui, eles estão muito preocupados com a imagem, né? Então eles ficam muito chateados, e isso afeta muito a estima deles, né? Tá. E aí, o que acontece? Eles têm muita dificuldade para fazer tudo isso. E aí, eles têm que se separar dos pais, né? Eles têm que negar esse contato dos pais e encontrar os grupos, porque adolescente precisa dos grupos. Uma dupla, um trio, um quarteto, um grupinho para poder... Porque eles não são iguais, nem o pai nem a mãe, eles são iguais àqueles jovens ou aqueles pré-adolescentes, sei lá como o pessoal gosta de chamar, que também estão com eles com a mesma dificuldade, né? Com as espinhas, né? As espinhazinhas que estão vindo, os cabelinhos que estão crescendo, as coisas que estão acontecendo, né? Os hormônios. Então, eles tendem a se separar dos pais. É como um bebezinho lá. Então, aí, o que acontece é que os pais estão ainda querendo atender, né? Oferecer coisas, participar, e eles não querem mais, né? Mas isso é uma fase que passa. Como todas as fases, vai passar. Mas eles tendem a ficar um pouquinho mais agitados, assim, irritados. Eu vejo também por muitas questões orgânicas, né? Mas é um caminho eles buscarem ficar mais com os amigos. Nesse momento da adolescência, os amigos acabam sendo mais importantes que a família. E aí é um golpe, né, para os pais, porque... Os pais ficam... Uma coisa que eu estava pensando aqui, eu te ouvindo falar, que para esses pais é uma forma de reinventar o afeto. Então, também deslizar pela adolescência, né? Então, de que maneira, Paty, esses pais podem demonstrar afeto, né? Conseguir continuar demonstrando afeto, a fim de que a relação entre pais e filhos fiquem de uma maneira mais tranquila, sem tantos conflitos. A gente sabe que conflito sempre vem existir, né? Mas como que demonstrar o afeto para que a gente consiga ter aí uma relação saudável e não atrapalhar, né, o desenvolvimento do adolescente? Eu acho que é importante os pais respeitarem o espaço dessas crianças, né, desses jovens. É difícil, né, porque eles querem alterar as coisas, então eles não querem mais, de repente, fazer as refeições juntos, eles não querem mais ir, né, para as festas, porque, né, não querem, às vezes não querem visitar a avó, viajar, né, porque eles já conseguem ter uma identificação com coisas que são deles, então é importante que a gente ou compartilhe, ou entre no mundo, sei lá. A criança não quer viajar porque ela tem o videogame que ela joga online. Vou falar exemplos típicos, né? O videogame que ela joga online, e é um campeonato tal, e é muito importante porque ela organizou tudo aquilo há meses, e aí os pais resolvem viajar naquele dia, né? Vão para o sítio lá, né? Onde não tem internet. É lógico que essa criança vai ter uma dificuldade ali, porque para ela aquilo é importante, os pais não compartilham daquilo. Então, se a gente aproxima, eu acho que vai ficar mais fácil de entender. Eu não estou dizendo que que vai ser tranquilo, não é isso. Eu acho que o conflito vai continuar existindo. Mas tem que ter ali uma negociação. Eu acho que a aproximação, entrar mais no mundo do adolescente, da criança.
eles têm coisas Entender, né? específicas que eles gostam. Entender o que E faz assim, faz sentido para eles. parte. É a mesma coisa dessa situação do celular, das tecnologias, né? Eles começam a não querer mais compartilhar, começam a colocar senha, né? Senha, não pode Fechar a olhar, porta do não pode fechar a quarto, porta né? do quarto, pedir para bater, né? Quer ver adolescente ficar feroz? É quando a gente abre, cheguei. Não, gente, tem que respeitar ali. Tem uma psicóloga da Unicamp, eu acho que é Vera Vinha. Ela é até colunista aí da revista Nova Escola, Crescer. Ela tem um texto que é bem bacana, está disponível pela internet. Chama Quarto de Adolescente. Gente, é muito legal psicanálise, tá? É muito legal o que ela está dizendo ali. Porque aquele espaço quarto, onde tem aquela meia que a gente acha, a meia parece que tem vida própria, sabe? E tem essa fase também, adolescente às vezes não gosta de tomar banho, né? Aquela meia que você encontra, aquele copo que tá o Sei. Nescau grudado no fundo assim, não sei quantos dias. Porque eles tentam colocar o mundo ali, é o mundo interno deles. Eles estão, inclusive, fazendo experimentos, tudo aquilo, né? Aquelas coisas, não, olha eu aqui, bem mãe, né? Aqueles objetos que eles fixam na parede, aquelas figuras, os mangás, enfim, tudo aquilo que vai aparecendo, aqueles Não adesivos no querer limpar o vidro. quarto. Isso, gente. Aí a gente quer limpar, quer tirar o adesivo, quer apagar. Nada Quer disso a gente deve arrumar. Quer mandar fazer. tomar A gente banho. tem que deixar aquele mundo interno ali que está em construção, né? Ele só não está mais chorando igual o bebê, né? Que ele não precisa mais comunicar. Aí é o contrário, como ele está com a boquinha fechada ali no mundinho dele, geralmente com fone no ouvido, né? Geralmente está com fone no ouvido, o Típico. capuz na cabeça ou o boné na cabeça e Boné. vivendo aquele mundo ali, né? Mas isso é transitório. Quando ele se identificar ali ele retorna para a vida dos pais. Eu acho que os pais têm que entender assim, Ângela, que não é algo pessoal, não é falta de afeto, não é que eles Não não é gostam com o mais da pai, né? Não é gente. com a mãe. Não é questão, não gostam mais, mas não, eles podem até falar quando estão discutindo, mas não é a falta do afeto com os pais, é que eles estão descobrindo outros afetos, né? Outros objetos de prazer, outras trocas, né? Que também é muito importante para a vida adulta, né? Mas a gente fica assim apavorada. Aí você falando, eu lembrei do meu sobrinho Gabriel. Tem o Gabriel aí, que é o adolescente da família. E eu fico, vem cá, bebê da titia, te dou beijo, não sei o que. Ele olha Nossa. pra minha cara assim, né? Ele vem. Mas eu continuo, vem cá, coisa linda, como se fosse aquele bebezinho, sabe, que eu peguei no colo. Mas é muito interessante ver essa mudança, né? Eles vão E aí mudando. a gente está falando que isso é transitório, né? Mas aí a Kathleen traz uma pergunta para a gente, e quando isso se arrasta para a vida adulta, né? Então, quando de alguma maneira, essa questão da rebeldia, mais distanciamento afetivo, quando isso acaba se tornando, pelo que ela disse aí, um pouco da personalidade da pessoa, né? O jeito dela. Pode ser várias coisas, né? Como diz o Sim, Valon, isto e aquilo, né? aquilo. Então, eu acho que tudo que está em excesso, né? Se a gente vê que isso está prejudicando a pessoa de se relacionar, porque assim, geralmente adolescente eles gostam de dupla, trio, quarteto. Eles gostam de um grupo. Então, aquele adolescente que está sempre sozinho, não tem nenhuma dupla, eu acho que a gente tem que ficar de olho ali para ver o que está acontecendo, né? Aquele adolescente que não se identifica com nenhuma turma, porque tem o pessoal aí. Agora eu estou desatualizada, tá? Porque eu já não tenho mais adolescentes aqui na minha convivência familiar, que os meus cresceram. E também na clínica eu estou com poucos adolescentes, eu estou com mais crianças de 11 anos, né? De 3 a 11 anos. É um movimento que a clínica vai fazendo, né? Tem hora que vem mais velho, tem horas que vem mais jovens, enfim. Mas geralmente tem a turminha do mangá, tem a turminha do videogame, tem a turminha Sim, dos esportistas, Fortnite, né? isso, Fortnite. tem os esportistas, Tem né? aluno que faz Tem parkour. os, isso, tem os parkour, tem os saúde, os natureba, né? Que
tem criança, adolescente que já tem esse negócio. Isso dá também eu fiz uma live com uma nutricionista, até a gente vai fazer outra, ela falando disso. Porque a criança já vem vegana, gente. Já vem sem comer derivados de leite. Já não quer mais saber de Podia ser comer assim, né, embutidos. gente? Ela não quer Por ela que não que isso quer aconteceu comigo, mais. Paty? Então, pois é, ia ser magrinha. E isso também Né? causa ali, principalmente na adolescência, porque daí a criança se recusa mesmo. Ela quer se diferenciar. Ela quer se diferenciar porque é um momento, então ela já tem uma facilidade e vai criando consciência de que ela não quer mais aquilo, né? E aí os pais também piram, porque, nossa, mas a gente não falou, não ensinou nada, então não tem mais churrasco, entendeu? Faltam umas coisas diferentes. Meio Eu acho que a assim, né? gente tem que ir respeitando. Mas assim, tudo que eu acho que vira assim, objeto de atenção, ou uma situação que a gente pensa assim, a criança, o adolescente não está bem, quando tem um certo isolamento, né? Porque o movimento na adolescência, a adolescência é algo, eu acho que é pulsão de vida o tempo todo, É né? junto, né? Porque tem vontade de aprender, são coisas, é música, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Muita emoção, porque adolescente, quando ama intensamente, né? A coisa é tudo É grande. uma Eu acho loucura. lindo isso. Eu acho linda essa parte, porque é Você acha tudo linda? Eu vou te pôr grande, você numa sala com 30 adolescentes pra você ver. 4 não horas e é? meia. Ai, meu Deus. Brincadeira. É, Então, meu Deus mesmo. eles precisam Brincadeira. desses espaços, assim. Se a gente observar que está tendo ali, eu acho que um isolamento, eles não têm amigos, continuam, e Então aí é um isso vai trazendo a sinal de. necessidade. Eu acho que é para pedir Legal. ajuda. Eu acho que é melhor a gente ficar de olho para pedir ajuda ou oferecer ajuda, né? Não Sim, sei. e Paty, ela falou assim da vida adulta. Então, quando a pessoa traz isso para a vida adulta, né, esse arredio, essa falta de afeto, pode ser que alguma coisa esteja acontecendo com ela, né? Uhum, Ela está sendo afetada, já que a gente está falando de afeto, tem alguns sim, afetos aí que de alguma forma ela não está conseguindo elaborar, né? Pode ter um sim. sofrimento psíquico aí dentro Antes, que né? vai, isso, anterior, que vai se traduzir neste comportamento. É uma coisa que a gente precisa entender, né? O que é normal, o que é patológico. Como a Paty disse, Uhum, se afetar a qualidade de vida, se afetar os sim. vínculos, a gente já pode chamar atenção, acender a luzinha vermelha, né? Uhum, é isso Mas a mesmo. linha é muito fina, né? Mas Uhum. também pode ser uma característica de personalidade. Então, tem pessoas que Pode, são mais mais distantes distimia, né? afetiva mesmo, que já faz parte da Aquele, personalidade, não sim, necessariamente tem um mais sofrimento reservado, né? Tem mais também. introvertidos, né? Uhum, Então, ou pode ser da personalidade da pessoa ser mais introvertida e não lidar tanto com afeto, uma questão dela que uhum, não necessariamente vai ser um problema, ou se esses comportamentos, né, essa rebeldia, essa agressividade passar por uma linha mais intensa e prejudicar a qualidade de vida, aí que sim, a gente está falando que pode ter alguma coisa acontecendo com esse adulto, né? Então, por isso que é importante o olhar para dentro, olhar para os uhum. seus Ficar de afetos, olho. Sim, o que está acontecendo. Eu acho que essa é uma das grandes sacadas, né, do autoconhecimento para poder perceber mesmo. Pati, nós estamos aqui 8h42. olha, Vamos que caminhar beleza. para o final, que beleza, Vamos vai, senão a gente vai ficar finalizar. aqui até meia-noite, Sim, né? não, vamos finalizar. O papo tá E bom, aí, eu acho que tá tá instrutivo, bom. né? Se o pessoal tiver dúvida, essas coisas, acho que pode chamar a gente no privado, no particular, Sim, né? fiquem à Esses materiais que eu estou vontade. falando, né? É que assim, essa parte que eu falei do ouvidores de voz e tudo mais, é improviso, mas tem a ver com o contexto. Eu acho que vale, né, para quem quiser pesquisar Sim. mais e tudo mais, Acho que pode informação perguntar. sempre é bem-vinda, né, Sim, Paty? tem que Informação aproveitar. bem-vinda. E aí, falando dos afetos, só para a gente fechar aqui um pensamento, é a importância de compreender os nossos afetos, né? Então, quanto Uhum, menos eu compreendo os meus afetos, maior será a dificuldade de dar expressão adequada a eles. Então, uhum, olha só, eu preciso olhar para isso mesmo. dentro, eu preciso compartilhar e entender os meus afetos, porque Uhum, isso pode estar traduzindo num sintoma. E esse sintoma pode ser caracterizado como mais na frente um transtorno, né? Que aí sim, vai precisar da medicação. E uma outra questão, Paty, que é um desafio grande, as pessoas olharem para dentro. Então, geralmente,
atualmente as pessoas buscam soluções mágicas, né? As pessoas não tem muita buscam um caminho magia, mais não. rápido, né? Não A varinha existe de tanto. condão, a poção mágica ou a pílula, né? E as Só pessoas Harry até Potter recorrem tem. para... Só Harry Verdade, só Harry Potter e a Potter. escritora dele. Aqui a gente não tem, não dá, Verdade, aqui né, para não fazer. temos poção mágica. Então é importante olhar para dentro, olhar para os nossos afetos e a partir daí entender o que está acontecendo, o que não calar talvez a dor, o sofrimento, como a Paty falou, né? Não vai calar as vozes. Vamos entender essa história. O que está falando? O quão afetada eu estou? Do que eu estou sendo afetado? Como que eu estou afetando? Então esse mundo interno é a única chave, né, Paty, para a gente conseguir ter qualidade de vida e saúde mental. Não tem outro caminho, né? Não tem remédio, não tem nada sozinho. A gente tem que unir, né? Os remédios Não é até podem rápido. ser uns facilitadores, vamos dizer assim. Isso, Mas não é quando vem o sozinho. transtorno, Ele né? sozinho não vai funcionar tão bem. Não faz. E a Né? medicação é quando tem o transtorno mesmo, mas o que eu percebo? Que as pessoas querem ir mais rápido para o psiquiatra para conseguir silenciar a dor. E aí a gente cuida, né, da dor de dente ou do canal, da dor que eu estou sentindo do canal, né? Então a gente precisa fazer o canal, que é a causa da dor. Então, gente, a medicação é super a medicação é importante, importante. E eu tenho mas quando diagnosticado mesmo. Sim, eu tenho visto psiquiatras, né, inclusive assim, da minha prática mesmo, muito próximos, falando isso, sabe, Ângela? Principalmente os psiquiatras mais jovens. Mais jovem, eu digo assim, essa geração que está com 35, 40 e poucos anos, né? Não sei se as escolas médicas, enfim, mas que eles medicam, sim, né? Porque tem um transtorno já, mas uma das exigências da medicação, uma das coisas do tratamento é terapia. E aí a gente conversa assim como eu estou conversando com você, a gente troca, né? Uma vez por mês ou a cada 2 meses, ele quer acompanhar esse paciente e saber se está em terapia. Muito né? legal. É muito bom, assim, É esse faz caminho, toda a né, Paty? diferença, porque a terapia, inclusive o psiquiatra dele, eu tenho 3 pacientes desse mesmo psiquiatra, que o paciente consiga, a medicação vai estabilizar geralmente o humor dele, que eu estou falando de casos de transtornos de humor, né? Vai estabilizar aquele humor, ou seja, vai deixar ele equilibrado organicamente para que ele consiga encontrar saídas. E Fazer o aí a trabalho que tem que ser terapia, feito. isso, aí a terapia vai ajudá-lo a encontrar nome para o que ele sente. Claro que eu vou ficar fã desse psiquiatra, né, gente? Claro, já passa o nome, Porque ele Paty. está entendendo, pois é, ele está Que entendendo, né, lindo. qual é o nosso trabalho, né? Assim, ele reconhece essa. E é isso, a nossa medicação dentro da terapia para as pessoas é oferecer a oportunidade dela reconhecer os seus sentimentos, dar nome para o que sente, né? Eu tô com o adolescente, ele tá com raiva, mas ele não sabe nem raiva do que ele tá, só tá com raiva. É um sentimento que vai ficando ali. Então tem que dar nome para aquele sentimento. Raiva do quê? Sabe, Titã, você tem sede do quê? Você tem fome de quê? Né? A gente não quer só comida, a gente quer comida, quer isso, quer isso. Então é por ali a música. Eu adoro música, então eu digo que eu fico É citando o pessoal maravilhoso. aqui. Então, eles conseguem, a gente tem que seguir por esses caminhos, porque a nossa medicação na terapia é a própria terapia, né? É a escuta É a e a fala. palavra. A Né? escuta qualificada. E também a gente fala de escuta, né? As pessoas confundem. Então vou conversar com um amigo, tá tudo certo. Não, é uma escuta Diferente. qualificada, com intervenções, né, bem direcionadas para Eu provocar, inclusive, lembro, a reflexão para a pessoa, né? eu fiz psicologia na UNG, né? E a professora Sandra, eu nem sei, eu acho que ela não está mais na UNG. Eu adorava a professora Sandra, laboratório com os ratinhos, né? E ela dizia assim, que a gente tem a escuta, o ouvir, tem o ouvir, que é a função do ouvido, né? Ouvir. A escuta, ela tá aqui para cá, e de cá para cá, daqui para cá. Né? Então, isso assim, olha, aprendi, foi uma das primeiras matérias que eu gostei muito. Então, assim, a nossa escuta é qualificada porque a gente usa, além da função do ouvir, a gente está vendo uma outra situação, né? Aí vai abrindo as janelas, igual o Windows faz com a gente. Vai abrindo várias janelas, né? É isso. É muito Será bacana. que O a trabalho da gente... psicologia é maravilhoso. Sim.
Eu estou vendo o pessoal Suspeito falar. respondendo aqui rapidinho, parece que o pessoal gostou, né, da nossa Ai, que bom, olha conversa. Que só. bom, Nossa primeira positivo. conversa, né, Paty? Sim, Primeira, temos já que já pensar nas próximas. a Paty gente super teve a Hum, iniciais. pecinha aqui, sim, a gente foi aprendendo, né? Mas a gente Uhum. deslizou até conseguir, Tá né? Isso foi vendo? bem Olha só. E bacana. aí, missão cumprida, gente. Missão Vamos aí, cumprida. né? Pensar nos afetos de uma maneira diferente, né? Nessa Hum, constituição do nosso ser e como nós afetamos, como somos afetados, ou como nós uhum, deslizamos, né? Pelas coisas, e vamos deslizar também para essa questão da vamos. pandemia. Quanto os afetos são importantes para o nosso pensamento, para a nossa ação, olhar para dentro Uhum, sempre, o que que eu sinto, como que eu estou, o que está me afetando, para que a gente consiga aí caminhar para a saúde mental, né? Isso é prevenção em saúde mental. A sim. gente E a precisa, gente vai ao conseguir. sofrimento, né? O Uhum, a gente sofrimento vai aí, ele conseguir. nem sempre é negativo, né? Então, ele fala de Uhum, alguma coisa, vamos aprender a ouvi-lo, né? Tanto os sentimentos quanto os afetos, e aí a gente vai conseguindo caminhar, né, para uma questão de mais qualidade de vida, mais sim. antenados com essa pessoas, né? E afetar de Uhum, alguma maneira as pessoas com coisas boas e significativas, né, Paty? Acho que essa é a nossa isso. missão no Sim. mundo, né? Vamos sair por É, aí afetando a os gente, outros e com a gente vai coisas seguindo, a gente segue boas. afetando com coisas boas, usando a psicologia, né? Porque a gente tem essa facilidade aqui de escolher uma profissão que ajuda, né? Mas existem outras também que podem ajudar. Sentir um, Sim, sim, temos aí vários. A sentir um, equipe multi, né? é, A equipe sentir um multi. sofrimento, sentir um desconforto, procura ajuda. Não tem problema não, Uhum, né? Não é sinal de isso fraqueza, mesmo. é força e sabedoria, né? É, o Francisco Toro, o professor, não sei se você conhece ele, Ah, conheço, fiz fofíssimo, curso. uma Eu fiz graça, foi meu psicopatologia supervisor na com ele. clínica. Ah, tá Ele foi meu vendo? supervisor na clínica. Ele dizia que o primeiro sinal de saúde é pedir ajuda. Olha É isso isso, né? mesmo, é Então, isso o mesmo. primeiro sinal de saúde é pedir ajuda. Não tenha vergonha, não tenha Sim, medo, né? é O isso caminho mesmo. para dentro parece um caminho difícil, porque a gente vai olhar coisas que talvez nos desagrada, mas é um caminho muito recompensador. A gente encontra Uhum. muita riqueza, muita coisa boa, né? Coisas que a gente nem sabia que estava lá. E estão, né? A Ah, minha psicóloga que o diga, estou com a minha psicóloga há 7 anos, Paty. Então, a gente já está caminhando sim, bastante é gostoso, é nessa área, necessário. muito bom. Não, mas eu Precisamos. gostei de participar, Muito achei que foi bem bom. bacana, viu? Desculpe a demora para Adorei, poder Paty. entrar, né? Imagina, Demorei uns imagina. minutinhos, mas deu tudo certo. Agradeço o Tudo OK certo. Jefferson. Ok, Jefferson, muito obrigada pela assessoria de sempre, né, Muito Paty? legal, Esteja em muito legal. frente, por divulgar, enfim, nos ajudar Uhum, aqui. deu E a tudo galera que está certo. aí né? Ficamos aí Sim, com que vinte e veio sete prestigiar. pessoas aí o Tá máximo. Então, bom. galera, um super beijo para vocês. Beijo. Teremos mais conversas, né, Paty? Eu e Sim, A vamos Paty com outros marcar. profissionais, eu com outros profissionais. A gente está aí produzindo bastante conteúdos, né, para a Sim, gente poder fazendo passar, né? psicoeducação, Terapêutico. né? Terapêutica, é isso Psicoeducação, mesmo, Paty. psicoeducação, é isso mesmo. E é terapêutico Desculpa. para nós também, né? É. Então, Um ó, muito super obrigada, beijo para beijo. vocês, para todos que Obrigada. participaram, obrigada, viu? Ó, Tchau. 61 pessoas que participaram, viu, Paty? Olha, tá ótimo, OK Um Jefferson. beijo para essas Beijo. 61 pessoas aí. E que vão Tchau, ver a gente gente. Boa depois, né? noite. Sim, vai ficar Beijo, gravado. Paty. Beijo, tchau. Gratidão. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Valeu, galera. Um beijo.